permanecermos na casa do Senhor. Essa tem que ser a nossa oração. Até porque nós temos visto tantas situações, tantas adversidades, querendo roubar esse lugar que o Senhor preparou de estarmos na casa do nosso Paizinho querido, adorando a Ele, louvando a Ele, podendo sentir essa presença, uma presença que não tem preço. Aleluia. Abra tuas Bíblias no livro de Lucas, Lucas capítulo 15, aleluia, versículo 8, que foi a palavra que o Senhor me deu hoje de manhã. Aleluia. O interessante é que a gente estuda uma palavra, prepara uma palavra, mas aí não é como nós queremos, é da forma que Deus quer, né? E quando eu acordei, o Senhor falou das dracmas perdidas. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 8. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas, vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Podem se assentar. Santo é o teu nome, graças te damos, te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela tua presença, a presença do teu Santo Espírito, uma presença que traz alegria ao nosso coração, que nos conforta, que nos consola, uma presença que tem nos colocado de pé. Paizinho querido, fale conosco através da tua palavra. Eu rendo graças a ti, já te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Essa palavra em Lucas capítulo 15 vai falar a parábola das ovelhas e das dracmas perdidas. E o interessante é que a gente vai vendo que o Senhor ele vai falando primeiro do homem que vai procurar uma ovelha, que eram 100 ovelhas, e aí uma se perdeu. E o interessante é que no versículo 5 ele vai falar assim: e achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E aí a gente vê a alegria desse homem quando ele acha aquela ovelha que tinha se perdido. E aí nós vamos entrar na palavra das 10 dracmas. E o interessante que aqui fala de uma mulher que ela tinha 10 dracmas. E a gente sabe que essa dracma, ela era uma moeda antiga da época. Era uma moeda que tinha um grande valor. E nessa manhã o Senhor foi ministrando ao meu coração que todos nós somos importantes. Nós temos valor para esse Deus. E às vezes, irmãos, no decorrer da nossa vida, da nossa caminhada, nós vamos ouvindo tantas coisas. Nós vamos ouvindo e vivenciando tantas situações que na maioria das vezes nós vamos nos perdendo de nós mesmos. Porque chega um momento, muitas das vezes de nossa vida, que nós já não sabemos quem nós somos. Nós perdemos a nossa identidade e muitas das vezes nós ficamos perdidos. Porque hoje nós sabemos que o pecador, ele quer continuar permanecendo perdido. Porque ele acha que a prática dele de viver no pecado, que ele não vai conseguir viver sem aquelas práticas. Ele não consegue compreender que tem um Deus poderoso que enviou o seu Filho para que hoje nós pudéssemos ter acesso através do teu Santo Espírito, que ele é poderoso para nos alcançar. Porque aqui está falando de uma mulher que ela tinha 10 dracmas e ela perde uma. E o interessante é que ela perde uma, o que me chama a atenção, que ficaram 9. Ela podia esperar com que aquelas 9 ela gastasse, mas não, ela deu falta. E o interessante é que eu entendo que muitas das vezes, por sermos preciosos, o Senhor também sente falta de nós. O Senhor sente falta do nosso louvor, o Senhor sente falta da nossa adoração. Muitas das vezes o Senhor sente falta da nossa presença, de estarmos na casa do Senhor. Aí eu lembro do livro de Coríntios quando fala do corpo. Que nós fazemos parte do corpo. Ele é o cabeça.
E a gente sabe que o corpo, qualquer situação desconfortável do nosso corpo, nós sentimos. Nós sentimos uma dor de cabeça, uma unha encravada, um mal-estar. E muitas das vezes nós achamos que nós não fazemos falta no corpo, mas nós fazemos falta no corpo. Essa mulher, ela tinha 10 dracmas, uma some dentro da sua casa. Muitas das vezes nós estamos perdidos dentro das nossas casas. Muitas das vezes nós estamos deixando relacionamentos, alianças que foram feitas por Deus, por causa de um desconforto, do mal-estar, por causa de algumas inverdades se perderem. E a gente não faz nem questão de procurar, de resolver, de querer saber o porquê. A gente vai abrindo mão. Mas aqui nós estamos vendo uma mulher que, ainda que ela tivesse 9 dracmas, ainda que fosse uma moeda de valor, ela sente a necessidade de procurar, de arrumar aquela casa. Eu creio que nessa manhã o Senhor quer que a nossa casa interna seja arrumada. O Senhor quer que a gente reconheça aonde nós nos perdemos. O Senhor quer que a gente reconheça que está faltando uma dracma. E essa dracma pode ser o quê? O teu relacionamento com Deus. O teu relacionamento, a tua intimidade com esse Senhor. Porque a Bíblia vai dizer, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Nós precisamos lembrar que tem um Criador e que nós somos criatura. E chega uma hora da nossa vida que, ainda que você possa parar e falar assim, não, tudo que eu desejei eu conquistei, tudo que eu pedi aconteceu. Mas aí vai chegar uma hora na nossa vida que a gente vai sentir a necessidade da presença desse Santo Espírito. Porque essa presença, esse buraco, esse vazio dentro de nós, de nada, não é casamento, não é filho, não é vida financeira, não é vida profissional, não é status que vai preencher. Só tem um que preenche esse vazio, esse buraco, é o Santo Espírito de Deus. É esse Consolador que o Senhor nos deixou. E é esse Consolador que tem nos dado força para permanecermos. E essa mulher, ela entende a preciosidade daquela moeda. E ela entende que aquela moeda, ainda que tivesse perdida dentro da casa dela, ela não aceitou que aquela moeda permanecesse perdida. Ela queria que aquela moeda estivesse juntas, estivesse guardada, tudo num só mesmo lugar. Para quando ela pudesse precisar, ela saberia onde estavam todas elas. E assim é Jesus com cada um de nós, irmãos. E é isso que nós precisamos entender. É por isso que a Bíblia vai dizer que é na comunhão que Ele ordena a bênção. Não é fora da comunhão, como hoje muitas vezes a gente escuta as pessoas, eu não estou desviado, mas eu oro, mas eu busco, eu faço todo aquele conceito que eu tenho aprendido. Mas se você não estiver em comunhão, você não está fazendo aquilo que a palavra nos ensina. Você vai estar fora, você pode estar orando, você pode estar adorando, mas ele diz que é na comunhão. E eu sempre digo que para mim, quando ele fala nessa comunhão, é o desafio de cada um de nós, de estarmos em comunhão, num lugar aonde o Senhor separou, consagrou para estarmos reunidos no nome dEle, glorificando o nome dEle. E eu acredito que o Senhor, Ele permite a igreja do Senhor para que a gente consiga lidar um com os outros, para que a gente aprenda a amar uns aos outros, para que a gente possa entender que um dedo é diferente do outro, que uma mão é diferente do outro, DNA é diferente um do outro, mas isso não impede de convivermos, de estarmos juntos, glorificando o único Deus. E a gente vê aqui essa mulher, a Bíblia vai dizer que ela varre a casa, ela arruma. É manhã de arrumarmos internamente, irmãos. Porque o Espírito Santo que está aqui nessa manhã, ele vai organizar o seu interior. Ele sabe o que precisa ser arrumado. Ele sabe o que precisa ser organizado. Ele sabe o que se perdeu.
E é tempo de nos acharmos primeiramente com nós mesmos, porque quando a gente se acha, quando a gente se encontra com nós mesmos, a gente vai começando a entender o que precisa ser feito, o que eu preciso fazer, porque eu já sei que o Deus a qual eu conheço, que eu estou servindo, Ele pode todas as coisas, mas eu preciso entender que tem áreas que sou eu que vou ter que fazer. Eu que vou ter que ter atitude, eu é que vou querer uma mudança, uma transformação. E aí nós vamos entendendo da maneira que essa mulher, ela está arrumando aquela casa, ela acende, a Bíblia vai dizer que ela acende a candeia. É por isso que a Bíblia vai dizer que um cego não consegue guiar um outro cego. E tem um bocado de cego seguindo outro cego. Tem um bocado de cego seguindo outro cego. Mas a Bíblia diz que um cego não pode guiar outro cego. E aí ela acende. Porque como que a gente vai procurar alguma coisa na escuridão? O nosso Deus, Ele é luz. Nós somos luz. E a luz, ela clareia qualquer ambiente de escuridão. Não tem como acharmos nada no escuro. Até o vagalume, ele precisa acender a luzinha dele. Porque no escuro a gente não consegue enxergar. Diz que no cego enxerga, né? Não sei se é verdade, né? Diz que enxerga, né? Aqui ela acende. Ela entende que ela precisava de luz para achar aquela moeda. Sem a luz de Cristo, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É essa palavra. Como que a gente vai procurar algo que se perdeu nas trevas? No meio do pecado. No meio da confusão, que não glorifica o nome do Senhor. É por isso que chega um momento que o Espírito Santo, ele vai nos atraindo para um lugar onde tem luz, para um ambiente saudável, aonde ele vai começar a trabalhar em cada um de nós, aonde ele vai começar a preencher essas lacunas, esses vazios, essa tristeza, esse sofrimento. Ele vai começar a preencher, mas não é no meio das trevas, é no meio da luz, irmãos. É na comunhão, é no meio do povo de Deus, aonde a gente chega aqui, o Senhor, eu acho lindo, não fala, fica lá atrás, fica no meio, fica separado não, porque você está chegando agora, não. O Senhor prepara o melhor lugar para nos assentarmos, para ministrar, para falar como Ele está falando nessa manhã. Nós somos preciosos como essa dracma. E aonde nós nos perdemos? O que pode ter acontecido que nós nos perdemos? E que nós não conseguimos nos encontrar, e que a gente não entende que sozinho nós não vamos conseguir nos encontrarmos, mas tem um Deus, tem um Senhor, que deixou o Santo Espírito dele como uma bússola para nos guiar, para que a gente se encontre, para que a gente tenha paz, paz no meio do caos, paz no meio da adversidade, paz nos dias maus, porque nada disso isenta da paz que Ele nos deu e que Ele nos trouxe, não. E essa mulher, ela não aceita que aquela moeda ficasse perdida. E quantas das vezes nós estamos perdidos e o Senhor tem usado pessoas para nos atrair, para nos convidar. E graças a Deus que Deus ainda tem colocado pessoas, irmãos, para nos chamar, para nos atrair. Ele precisa de nós? Não. Mas Ele nos ama. Nós somos importantes, nós somos preciosos. Muitas das vezes chegamos como uma joia, uma pedra bruta, que Ele vai lapidar e vai virar o melhor diamante, a melhor joia na mão dEle, para o nome dEle ser glorificado, para o nome dEle ser engrandecido, porque a gente vem muitas das vezes brutos mesmo, mas aí essa sensibilidade do Espírito vai nos moldando, vai nos limpando, vai nos lapidando. E era o que essa mulher estava fazendo. Ela estava arrumando, ela estava varrendo, ela estava tirando um lugar do outro. Ela queria encontrar, como Jesus tem buscado, procurando encontrar aqueles que estão perdidos. Quantas pessoas estão lá fora, quantas pessoas feridas, machucadas lá fora, que não querem mais saber
saber de igreja, porque acha que a culpa é de Jesus. Jesus não tem culpa de nada disso. O Espírito Santo continua sendo santo. Somos nós humanos, às vezes, que arrumamos toda a confusão, mas aí a igreja, Jesus, o Espírito Santo que é culpado. E tem tantas pessoas lá fora, que a gente não seja responsável de pessoas que estão lá fora. Até porque vai chegar um dia que nós vamos ter que prestar conta. E é isso que a gente precisa entender. Porque a Bíblia está falando nessa manhã que essa mulher, ela não se conforma daquela moeda perdida dentro da casa dela. Quantas das vezes nós não nos conformamos com situações que estão acontecendo dentro da nossa casa, porque a gente não se posiciona, porque a gente não faz aquilo que a gente tem que fazer, porque a gente não se posiciona como servos de Deus. A gente vai aceitando tudo, deixando tudo correr frouxo, a gente vai deixando as coisas acontecer, e aí a gente vai vendo que vai virando um caos. Mas como que pode virar um caos se tem um servo de Deus habitando naquele lugar? Aonde esse servo se perdeu? Eu não estou falando que não vai ter confusões, eu não estou falando que não vai ter atritos, porque isso tudo acontece, mas tem casas aí que está uma verdadeira bagunça. E aonde está o Senhor? Aonde está o Santo Espírito de Deus? Aonde nós estamos negligenciando, nós vamos perdendo uma dracma, uma segunda dracma, uma terceira dracma, e nós não vamos sentindo falta. A mesma coisa é quando a gente vai se distanciando desse Santo Espírito. Um abismo vai chamar um outro abismo, a gente vai por um caminho, daqui a pouco a gente vai por outro caminho, e a gente vai se distanciando do Espírito Santo, a gente vai se distanciando desse Senhor, e quando a gente vê, é fracasso e é derrota. É só isso que a gente vai recebendo para a nossa vida. Mas aí o Senhor está falando da importância de cada um de nós nessa manhã. E às vezes, o que ouvimos ou o que falam, porque infelizmente tem pessoas que ficam muito preocupadas com aquilo que falam. Ainda tem pessoas que é muito sensível nessa área. Ao invés de estar ouvindo a voz do Santo Espírito de Deus, está preocupado com aquilo que falam a nosso respeito. Mas não recebe quando é o Espírito que está falando que somos importantes, que somos preciosos, que não somos perfeitos, mas Ele pode trabalhar em nós para que a gente melhore a cada dia. Basta deixarmos Ele fazer essa obra, porque essa obra não pertence a quem está falando, ou a quem está julgando, ou a quem está apontando. Eles não podem fazer nada. A única coisa que eles podem fazer é continuar falando eles. Mas tem um Deus que tem nos atraído, que está falando que nós somos importantes, que não está preocupado o que fizemos até hoje. Ele está preocupado o que nós queremos fazer a partir de hoje. Qual vai ser a tua atitude? Qual vai ser o teu comportamento? Você vai botar a luz na escuridão? Vai deixar com que essa luz entre? Vai começar a arrumar? Vai começar a jogar fora? Porque chega mês de dezembro, tem pessoas que só deixam para fazer faxina em dezembro, né? Para limpar a casa. Tem gente, infelizmente, né? Porque a casa a gente tem que limpar diariamente. Tem os dias que a gente marca, que é o faxinão, e dezembro a gente faz aquele retoque. Só que tem gente que só deixa para nós, amém. Pelo menos em dezembro ainda faz alguma coisa, né? Mas aí é hora de jogar fora. Tira aquilo que é velho pro novo entrar. Não adianta, às vezes tá velho, a gente quer ficar remendando. Chega uma hora que tem que ir pro lixo. Vai pro lixo para entrar algo novo. Chega uma hora que tem que ter uma faxina aí. Tem que limpar, tem que varrer. E eu costumo dizer que quando a gente começa a arrastar para varrer, a gente acha coisa. Coisa, às vezes, que a gente nem deu falta ainda. Porque, às vezes, você só vai dar falta se você for usar. Porque se é coisa que você não usa, você não vai dar falta, você não usa. Porque tem coisas que a gente compra que a gente não usa sempre. Então, a gente deixa lá. A gente sabe, eu sempre falo lá em casa, eu sei tudo que eu tenho ali dentro, eu sei aonde eu boto tudo. Então, quando eu vou procurar, se não tiver no lugar é porque alguém tirou. Porque quando a gente é organizado, porque tem gente que é desorganizada e se acha na desorganização. Eu prefiro ser organizado e saber onde está tudo. Porque a gente tem intimidade dentro da nossa casa. Então, é impossível você ter a sua casa e não saber o que você tem dentro da sua casa, não é isso?
E quando a gente começa a arrumar, quando a gente começa a limpar, quando a gente começa a varrer, a gente começa a achar um monte de coisa. Tarraxa de brinco, às vezes é um anel, uma moeda, às vezes até dinheiro, irmão. Às vezes a gente fica feliz quando a gente mete a mão lá no bolso, né? Que acha um dinheiro que a gente esquece, né? Tantas coisas, quando a gente começa a arrumar, a gente vai achando. E aqui a gente vê que essa mulher, por ela entender que era uma moeda preciosa, mesmo perdida, dentro da sua casa, ela falou, não, eu quero todas elas juntas. Eu sei que ela está perdida aqui e eu vou procurar, e eu vou achar, e eu vou deixar todas elas juntas. E assim é o Senhor com cada um de nós. O Senhor não quer que a gente esteja dentro da nossa casa. Você vai orar, você vai louvar, você vai adorar, você vai meditar na palavra. Mas tinha um lugar que Ele separou. Tem a casa dele que Ele consagrou. Que Ele fala que toda oração, segundo a Crônicas 7,14, que Ele escolheu, que Ele santificou, que Ele separou, para que a oração que fosse feita naquele lugar, Ele ouviu, porque Ele escolheu um lugar. Ele quer que estejamos juntos nesse lugar, louvando e adorando e glorificando, não perdidos no pecado, não perdidos em nós mesmos. Tem situações que a gente vive que a nossa identidade ela é roubada, mas está na hora de você achar a sua identidade de novo e saber quem você é, o tipo de mulher que você é, o tipo de mãe que você é, o tipo de esposa que você é, o tipo de filha que você é, o tipo de homem que você é. E quando a gente se encontra, e quando a gente acha de novo essa identidade que nos rouba, porque muitas das vezes ela nos é roubada com a situação que a gente vive. Muitas das vezes essa identidade é roubada na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa juventude, que cada um sabe da sua história, mas nem por isso vai nos isentar de permitirmos que esse Senhor entre na vida da gente e faça algo novo. E faça com que a gente se encontre com nós mesmos. E faça com que a gente saiba quem nós somos, quem você é em Cristo. Quem você é como mãe, quem você é como filha, quem você é como irmã, quem você é como amiga. Porque nós precisamos saber. Porque quando nós sabemos quem nós somos, o que os outros falam ou pensam não vai fazer diferença. Não faz, irmãos. Dói, às vezes dói, mas não faz diferença, não te paralisa, não deixa de você continuar avançando, não deixa de você continuar conquistando, não deixa de você continuar servindo a esse Senhor. Porque a gente precisa entender que na maioria das vezes é para que você pare, é para que você desista, é para que você desanime, é para que você não queira mais dar continuidade naquilo que Deus está falando. Filha, vai que eu estou contigo, vai que eu estou no negócio. Filho, vai que eu estou contigo. Filho, vai que eu estou no negócio. Não, vem essas situações para nos aprisionar. E a gente fica estagnado. E a gente deixa de fazer aquilo que precisamos fazer, porque aquilo que o outro acha ou pensa nos paralisa. Irmãos, em nome de Jesus, você precisa saber quem você é. Quem você é em Cristo. Ponto. Se você tem certeza disso, você não vai parar, você não vai desistir, você não vai desanimar. Você vai dar continuidade naquilo que Deus tem te chamado, tem falado. É isso que Deus quer nos ensinar. É isso que precisamos entender. Porque aqui está falando da ovelha que quando ele acha, ele coloca no ombro. Eu acredito que aquela ovelha se perdeu, estava cansada. Ele leva, ele festeja, ele se alegra. Deus não quer que a gente esteja perdido. Principalmente de nós mesmos, principalmente dentro da casa dele. Porque às vezes a gente está dentro da casa do Senhor, mas ainda está perdido ainda. A gente ainda não se encontrou. A gente ainda não conseguiu se encaixar. E às vezes nós não nos encontramos, não nos encaixamos porque nós não queremos. Porque a gente não entende que é um lugar. Porque aqui a gente vê que quando o homem acha a ovelha que coloca no ombro, ele leva essa ovelha para junto das 99. Essa mulher, quando ela acha a dracma, que ela acha, ela coloca junto das 9 que já estavam lá separadas. Ele não foi atrás daquela ovelha para que ela continuasse desgarrada. Essa mulher ela não estava procurando a dracma para que essa dracma ficasse no outro lugar, se não fosse junta com as 9 dracmas. É para ficar tudo junto. É para ficar em união, é para ficar em comunhão, onde o Senhor vai ordenar a bênção. Então o Senhor está falando nessa manhã, você é importante.
Nós somos preciosos. A gente pode não ser para algumas pessoas, mas para Deus nós somos. E é desse Deus que nós dependemos. Porque o homem, a Bíblia vai dizer, maldito é o homem que confia em outro homem. O homem é mau, o homem é cruel. Mas tem um Deus que é fiel. Tem um Deus que no momento da crueldade do homem, se Deus não nos guardar, se Deus não nos livrar, nós perecemos. Tem um Deus que ele diz que ele não dorme, tudo ele vê, tudo ele sabe, tudo ele ouve. É esse Deus que está cuidando de cada um de nós. É esse Deus que tem feito com que a gente se encontre com nós mesmos a cada dia. Para que quando nós fomos tentados como Jesus foi em Mateus 4, ele sabia quem ele era. Foi-lhe oferecido: reino, transforme essa pedra em pães, porque ele estava com fome. Ele podia ter feito? Tudo aquilo ele podia ter feito. Mas ele não precisou mostrar quem ele era, porque ele sabia quem ele era. Ele venceu com a palavra. Se nós soubermos quem nós somos, nós vamos vencer com a palavra. E muitas das vezes a gente não vai nem precisar se justificar. O Senhor nos justificará. Que ainda é melhor ainda, que a gente nem se cansa, nem se desgasta. Que às vezes a gente se cansa e a gente se desgasta. E o Senhor está falando nessa manhã, nós somos preciosos. Nós temos valor. Você tem valor, eu tenho, todos nós que estamos aqui tem. Essa igreja tem valor. É por isso que Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. Não é porque nós somos especiais, não é porque nós somos queridinhos, não. Mas o Senhor conhece cada um de nós. Ele diz na palavra que Ele conhece as ovelhas dele. E as ovelhas dele reconhecem a voz dele. Quem reconhece a voz do seu Senhor vai seguir esse Senhor, não vai seguir nenhuma voz estranha. Nenhum tipo de voz estranha vai seguir. Não vai seguir nenhum tipo de voz estranha, vai seguir a voz do seu Senhor. E aqui nessa manhã, a gente já está vendo a atitude dessa mulher. Quando ela entende, quando ela não permite que aquela moeda continuasse perdida. Se encontre dentro da sua casa. Se encaixe dentro da tua casa, no meio da tua família. Ainda que sejam pessoas que ainda não glorificam o mesmo Deus. Mas aí a gente, com o nosso testemunho e comportamento, tem como não querer conviver mais com a família, porque a família não serve o mesmo Deus a qual servimos? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Realmente não tem. É família. Família a gente não escolhe, é Deus que dá. Agora, se a gente tiver uma conduta, um comportamento diferenciado, a gente vai ser respeitado e a gente vai conseguir conviver. A gente não vai deixar, eu não vou pro Natal, pra minha família, porque só tem bebedeira. Qual o problema? Você não bebe? Tem problema nenhum, você tá bebendo? Eu não acho que faça nenhuma diferença. Eu quero estar ali, não é família? Deixa eles beber, deixa eles entornar, enquanto Deus está permitindo, porque uma hora eles vão ser libertos no nome de Jesus. Porque aí a gente começa a achar que a gente é mais especial e mais importante. A gente não pode conviver, a gente não pode estar. Não, vai lá, faz o teu social, depois tu vai embora, porque tem hora que o pagode come solto, né? Aí o funk come solto, aí já não é um ambiente mais, porque aquilo muito alto, né? Porque tem que ser muito alto, porque aí começa a entornar, acho que eles ficam meio surdos, tem que botar alto. Só pode ser isso. E aí a gente vai lá, almoça, glorifica, se alegra e depois a gente vai embora. Agora não quero mais saber. Não é isso que Deus ensina. Deus ele andava com os pecadores, Deus ele veio para os pecadores, ele não veio para os sãos não, porque quem é são já não tem nem que estar mais na terra, vai para o céu logo. Porque vai ficar fazendo o que aqui? O mundo jaz do maligno, irmãos. Quem já está nesse grau de santidade vai ter, eu acho que Deus vai recolher, porque aqui não vai dar para ficar, porque não tem como. Então dá para a gente separar, dá para a gente conviver, principalmente com a nossa família, para que a gente mostre que houve uma obra de libertação na vida da gente, houve uma transformação. Mas aí às vezes a gente quer ir só para ficar condenando, apontando, vai para o inferno, vai não sei para onde, vai não sei para onde. Está mais fácil às vezes a gente ir. Está mais fácil, às vezes, a gente ir que está apontando, que está acusando, do que aquele que pode se arrepender e Deus fazer uma obra linda. E a gente não consegue entender. Então, que nessa manhã, você entenda o quanto vocês são preciosos para Deus. Amém.
E Deus vai estar sempre atraindo vocês. Quando Ele vê que a gente está se perdendo, que a gente está saindo do caminho, quando Ele vê que a gente está indo por qualquer direção, que Deus levante alguém para falar, ó, está indo por um caminho errado. Não é para ficar com raiva não e falar, Jesus me ama. Jesus ainda está querendo algo com a minha vida. Se sentir privilegiado. Porque tem tantas pessoas que Deus já não está falando mais. Não está permitindo que ninguém fale. Aí fica, mas é ovelha, mas é ovelha, é ovelha. Ovelha é rebelde. Porque chega uma hora que para essas ovelhas rebeldes, Deus não vai falar mais nada não, gente. Não vai falar. E é isso que a gente precisa entender. Porque tem hora que não é a gente que não quer não. Tem hora que o próprio Espírito vai falar, agora deixa ali. Deixa que vai ser eu, já não vou mandar ninguém. Uma hora vai ter uma experiência comigo. Se quiser me ouvir nessa experiência, eu vou trazer. Senão vai se arrebentar. E a gente vai fazer o quê? Não adianta a gente querer ser Deus, não, que nós não somos Deus. Nós temos que ter essa misericórdia, nós temos que ter compaixão, nós temos que olhar pro semelhante e nos vermos também, porque como é ele, poderia ser um de nós. A gente vai ajudar, a gente quer ajudar, mas chega uma hora também que a gente entende, não quer. Não quer, ó, sacode a poeira e mete o pé. Porque às vezes a gente vai ficar e a gente vai ser enrolado naquela situação. É o que a gente vê acontecer. Então, o Senhor está falando que essa mulher, ela acende a candeia, ela varre a casa, ela busca com diligência até achar. Ela não se cansou. Porque tem gente, às vezes, que começa assim, né? Começa a varrer, para. Tem gente que começa uma coisa, para, vai ver um filme. Eu não consigo, eu tenho que terminar até o final. Porque depois bate uma preguiça, né? Tem gente não, porque tem gente que assim, cada um é de um jeito. Eu não consigo começar uma coisa e deixar ali, fazer uma outra coisa e voltar. Só se for uma coisa de urgência mesmo. Não, se eu peguei aquilo, eu quero ir até o final e finalizar aquilo. Nada de deixar pela metade. Mas tem pessoas que conseguem, porque a Bíblia está falando que ela, com diligência, ela ficou buscando com diligência até achar. Então ela não desistiu. Amém. Ela tinha um objetivo, que era achar aquela moeda. E ela achou. E quando ela acha, a Bíblia diz que ela convoca as amigas e vizinhas dizendo, alegrai-vos comigo porque já achei a dracma perdida. Quer dizer, ela se alegra, ainda chama pessoas para se alegrar com ela. Em nome de Jesus. Quando você viver o teu milagre, tem que ter pessoas para se alegrar com você. Vai viver milagre sozinho? Vai se alegrar com quem? Vai festejar com quem? Só que a gente precisa entender que muitas das vezes no caminho, na nossa trajetória, a gente tem que ter cuidado com os nossos relacionamentos, que às vezes a gente vai perdendo. A gente sabe que tem pessoas que às vezes chega um momento que já não vai fazer parte da nossa vida. Já não é mais para aquele momento que você está vivendo, já não é. Mas aí se vai ter uma festa, às vezes tem pessoas que não convivem com você, mas você vai querer convidar aquela pessoa. Não convive agora, mas já conviveu um tempo. Se afastou porque cada um seguiu o seu caminho, mas continuam tendo um vínculo. É diferente do que às vezes a gente deixar esses relacionamentos se perderem da vida da gente por algumas situações e depois chegar o momento de você fazer uma festa, você não tem ninguém para convidar. Imagine alguém fazer uma festa e distribuir convite na hora não aparecer ninguém. Deve ser horrível, né? Ou então, às vezes, você querer fazer uma festa e falar assim, eu vou fazer uma lista. Quem eu vou convidar? Não tem ninguém. Está repreendido em nome de Jesus. Quando fizermos festa, nós teremos pessoas para convidarmos, para participarmos, porque aqui a palavra de Deus está falando, ela convoca as amigas, a vizinha, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Vai ter alegria, vai ter festa, vai ter amigos, vai ter vizinhos, vai ter pessoas para se alegrar com você, para festejar com você. É isso que Deus está falando. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Como que a gente não vai se alegrar, irmãos, quando alguém está vindo para a casa do Senhor?
Não tem como. Porque a gente já está aqui. O desejo do nosso coração é que todos tenham a mesma oportunidade, independente de quem seja. Eu não posso achar que Deus me quer e não quer o irmão ou a irmã pelo que a irmã possa ter feito. Eu não posso crer nisso. A gente se alegra. Porque a mesma bênção que nós recebemos, nós queremos que outros também recebam. Porque é isso que Deus está falando. Então não importa do jeito que chegou, ou do jeito que está, ou o que possa ter feito. Nós nos alegramos, porque nós queremos que recebam o que nós temos recebido. Nós queremos que sejam bem tratados como o Senhor tem nos tratado também. Nós não vamos duvidar que Deus não possa alcançar aquela alma. Não, a gente se alegra, porque o que a gente quer pra gente, a gente precisa querer para qualquer pessoa. Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo. Quem ama o próximo vai se alegrar, irmãos. Não vai ficar preocupado de falar de passado ou apontar que não vai conseguir, que é fogo de palha, porque às vezes o que a gente escuta? Ah, é fogo de palha. Meu fogo de palha já está há 30 anos já. Não é? A gente escuta, não, a gente precisa se alegrar. Porque é isso que a gente quer. A gente quer salvação para a nossa vida, a gente quer para o ser humano, qualquer ser humano. A gente quer bênção para a nossa casa, a gente quer para a casa do outro também. A gente quer bênção para os nossos filhos, a gente quer para os filhos dos outros também. Independente do jeito que estejam. Porque tem um Deus que alcança, que liberta, que transforma e que faz algo novo na vida de qualquer ser humano. Basta eles querer. Basta aceitarem, basta estarem num lugar onde o Espírito Santo vai trabalhando de nós, organizando, fazendo com que a gente se encontre, fazendo com que aquelas escamas caiam, a surdez espirituais saiam, para que a gente comece a ouvir a voz do bom pastor, para que a gente comece a entender, isso não condiz, isso não faz parte, esse caminho que eu estava indo, o que me acrescentou? O que eu ganhei? O que eu recebi? Muitas das vezes a gente só recebe dores e sofrimentos, humilhações e marcas. Marcas que algumas a gente nem precisava ter na vida da gente, que temos pelas escolhas que fizemos. Então, que nessa manhã você entenda que você também é uma dessa dracma. E que esse Senhor está te buscando. Está te buscando. E Ele quer te trazer. Ele quer te trazer definitivamente, te colocar no meio dessas dracmas. Como esse homem que quando achou a sua ovelha, ele colocou ela no ombro e levou ela para estar junto com as 99. Vamos ficar de pé. Aleluia. A Bíblia vai dizer que quando o pecador se arrepende, a festa no céu. Aleluia. O Senhor está falando que nós somos preciosos nessa manhã. Eu não sei o que você possa ter ouvido ou que você continua ouvindo. O Senhor está falando, bom pastor. Ele está falando nessa manhã que somos preciosos e que Ele se alegra. Ele se alegra quando a gente se arrepende. Ele se alegra quando a gente entende que a gente precisa estar numa manhã, no primeiro dia da semana, na casa dele, já consagrando a nossa semana a ele, já pedindo a ele para finalizar esse mês de novembro, para chegar dezembro. Daqui a pouco a gente está virando o ano para a honra e glória do Senhor, e reconhecendo que Ele cuidou de cada um de nós durante esse ano todo. E nós estivemos na casa dele glorificando o nome dele. Senhor, eu quero te glorificar nessa manhã pela tua presença, por essa palavra. Eu te louvo e te agradeço, meu Deus e meu Pai. E eu quero te pedir nessa hora, sonde o coração dos teus filhos. Eu não sei o que os teus filhos possam ter ouvido. Eu não sei se teus filhos continuam perdidos. Eu não sei se alguma situação fez com que eles se perdessem deles mesmos. Eu não sei se eles viveram alguma situação que traumatizou e que eles perderam a sua identidade, que hoje eles não sabem quem eles são. Eu quero te pedir nessa manhã, meu Deus e meu Pai, que no nome de Jesus, que o Senhor ajude os teus filhos a se encontrarem, que o Senhor ajude, meu Deus e meu Pai, os teus filhos a receberem de volta essa identidade, para que eles saibam que eles são, meu Deus e meu Pai, filhos do Deus Altíssimo.
abatido, se tem alguém, meu Deus e meu Pai, se sentindo ameaçado, amedrontado, intimidado, alcance nessa manhã. Toma, meu Deus e meu Pai, a tua igreja, tome as nossas vidas, seja louvado, seja glorificado. Obrigado por esse primeiro dia da semana. Obrigado, meu Deus e meu Pai, porque o Senhor tem nos atraído. Obrigado, meu Deus e meu Pai. O Senhor quer cuidar de cada um de nós. O Senhor quer que a gente se encontre, meu Deus e meu Pai, contigo, com o teu Santo Espírito. O Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É o Senhor quem nos guia, é o Senhor quem nos direciona. Senhor, éramos trevas, mas agora somos luz. Pai querido, Pai amado, abençoe essa manhã, abençoe os lares aqui representados. Senhor, manda uma palavra a cada lar aqui representado. Se houver algum espírito de contenda, de confusão, de divisão, de indiferença, de frieza, joga por terra, Pai querido, Pai amado. Manda uma palavra a cada lar aqui representado. Traz alegria, meu Deus e meu Pai. O nosso lar tem que ser um pedacinho do céu. O nosso lar, nós cremos que o Senhor habita ali, meu Deus e meu Pai. E tudo aquilo que estiver fora do lugar, o Senhor é poderoso para colocar no lugar. É poderoso, meu Deus e meu Pai, como essa mulher. Ela não aceitou aquela moeda perdida. Meu Senhor da glória, ela arrumou, ela colocou luz, ela clareou aquela casa e ela começou a procurar, a varrer, a arrumar. Ela, meu Deus e meu Pai, não desistiu e ela achou. Meu Senhor da glória, nós precisamos nessa manhã nos encontrarmos com o Senhor, com o nosso Criador, como criatura, buscando ajuda, te pedindo misericórdia, te pedindo perdão nessa manhã. Senhor, nos perdoa, Senhor, nos ajude. Senhor, todas essas lacunas, todo esse vazio que sentimos, essas tristezas, esses abatimentos, preencha nessa manhã. Oh Senhor da glória, Tu és lindo, Tu és poderoso, abençoe a nossa vida. Oh Senhor da glória, nos dê uma direção a qual o Seu nome venha a ser glorificado. Nos dê uma direção, Senhor, que nós possamos nessa manhã virar chave em nossas vidas, tudo aquilo que precisa ser virado, Pai querido, Pai amado, para que o Seu nome continue sendo glorificado. Abençoe os Teus filhos, alegra os Teus filhos, anima, como o Senhor falou na sexta-feira a respeito da palavra de Josué. Muitas das vezes nós estamos desanimados, muitas das vezes o cansaço vem o desânimo, vem a fadiga, mas o Senhor na sexta-feira trouxe ânimo para cada um de nós. Que nessa manhã, meu Deus e meu Pai, que possamos, meu Senhor da glória, nos permitirmos a sermos achados por Ti. Ah, Senhor, que possamos nos permitir a sermos cuidados por Ti. Senhor, não tem lugar melhor, meu Deus e meu Pai, a não ser estar na Tua casa. Não tem bênção melhor a não ser deixarmos, meu Deus e meu Pai, que o Senhor cuide de nós. Oh Jesus, obrigado por todo o cuidado, por todo o livramento, por todo escape, por toda